Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes já quero agradecer a você que está nos acompanhando e quero falar com você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações que irão abençoar a sua vida. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós estamos com ao vivo, com Orando com Intensidade. É um momento onde nós nos reunimos para juntos clamar, para juntos unir a nossa fé em clamor, em oração ao Senhor por aquela causa ao qual você já perdeu a fé, ao qual você já perdeu a esperança. E nós queremos clamar ao Senhor pelo milagre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração é para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos a respeito de dominar o pecado. E quando eu falo dominar o pecado, eu quero falar aqui sobre nós conseguir exercer uma autoridade. É isso que esse dominar, esse governar, ele está querendo dizer. Quando eu digo domine o pecado ou dominar o pecado, é eu exercer uma autoridade sobre ele, é eu exercer um governo sobre ele, é eu conseguir controlar, refrear esse pecado. E quando hoje nós vamos no nosso dia a dia, nós vamos ver que o pecado ele tem crescido de uma maneira assim assustadora, que ele tem alcançado vários níveis da sociedade, faixa etária, gêneros. E o pecado ele não respeita essa ordem. O pecado ele vai e ele entra, seja na faixa etária, desde uma criança até uma pessoa mais idosa. O pecado ele alcança, porque a palavra diz que o pecado está à porta. E quando o pecado ele diz e quando a palavra diz que o pecado ele está à porta, ele está querendo dizer que o pecado está diante de nós todos os dias, todos os momentos. Então, quando eu estou falando aqui nesse momento, que o pecado ele não vai respeitar gênero. Ele não olha se é uma mulher, se é uma menina, se é um rapaz, se é um menino. Se é uma pessoa com uma condição social, uma condição financeira alta ou baixa. O pecado ele não escolhe esses níveis, ele não tem essa classificação, ele não respeita ordem alguma. Ele entra para fazer inimizade do homem com o Senhor. E ele está aqui para dominar, para escravizar as pessoas. Quantas pessoas nós vemos, desde uma criança até uma pessoa mais velha, presas nos seus pecados, sendo escravizadas pelo pecado, seja ele um vício, seja o vício ele seja por uma bebida, drogas, seja ela por uma pornografia. Existem pecados morais, ao qual tem pessoas que elas são escravizadas, pessoas que mentem, que enganam, pessoas trapaceiras, corruptas, pessoas assim que são dominadas por esses pecados. E quando nós vamos conversar com pessoas assim, e vamos dizer para elas que elas precisam dominar, elas falam que elas não conseguem. Que quando elas olham, quando elas percebem, elas já estão fazendo aquilo que elas não querem fazer. Mas quando elas pegam e se veem, elas já estão ali praticando o pecado. Então elas dizem que elas são fracas, que elas não conseguem dominar a sua carne, o desejo desenfreado de pecar. Assim como diz a palavra aqui, quando o Senhor, Ele orienta
a Caim que ele devia dominar e governar o pecado que estava à porta. Assim diz a palavra. Eu quero ler com os irmãos essa palavra, compartilhar um pouco, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 ao 7, onde a palavra do Senhor diz assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: Com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E, por esse motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo, cabe a ti dominá-lo, governá-lo. Aqui nós vamos ver, meus queridos, o Senhor, ele exortando Caim, ele trazendo uma exortação a Caim, dizendo que Caim, ele haveria e ele deveria de pegar e ele poder olhar para o seu interior, ele olhar para aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava sendo analisado ao oferecer a oferta ao Senhor. Nós vamos ver que o Senhor aqui, ele simplesmente não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel, mas nós vamos ver que a palavra diz que ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a Caim e a sua oferta. Então, a oferta e o ofertante, eles estão atrelados. Não tem como você querer ofertar algo ao Senhor, mas você com um coração maldoso, você com um coração cheio de pecado, um coração maligno. Assim o Senhor diz para Caim aqui, que assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a porta. Então, quando nós vamos ver aqui que o Senhor, ele está dizendo, se Caim procedesse bem, ele seria aceito. Então nós conseguimos entender que a oferta de Caim não foi aceita pelo Senhor pelo fato dele proceder mal. E quando nós vamos para esse proceder mal e olhando toda a história de Caim, nós vamos ver ali um histórico de inveja, de egoísmo, de ódio que estava sobre o coração dele. E quando o Senhor ele rejeita a oferta de Caim, acende a ira dele. O furor de Caim se acende, que o seu semblante se torna com uma expressão maligna, diz a palavra. Então, quando nós vamos olhar que quando o Senhor rejeita a oferta de Caim, nós vamos entender que aconteceu algo no interior de Caim, algo que mexeu com as emoções dele. E nós vamos ver que geralmente os pecados, eles vão se originar dentro das nossas emoções. Ele vai partir das nossas emoções. Por isso que cabe nós governar, nós dominar o pecado. Quando nós sabemos governar e dominar, exercer uma autoridade sobre nossas emoções, é muito mais fácil de nós dominarmos o pecado.
saber a origem dele, da onde está procedendo as atitudes. E geralmente o pecado, ele vai se originar de um gatilho. E geralmente esse gatilho, ele vai ser um gatilho emocional. Sempre vai ser um gatilho que vai mexer, é algo que mexe com as nossas emoções. E o que é um gatilho? Eles são situações que precipitam sentimentos e sensações desagradáveis em nós. E que sentimentos que são esses? Como raiva, tristeza, ansiedade, medo. Por isso, quando nós sabemos a origem das nossas emoções, quando nós sabemos governar as nossas emoções, nós vamos conseguir dominar o pecado. Geralmente, um gatilho emocional que ele vai levar você, sabe, a uma sensação desagradável, desconfortável. Caim aqui teve a questão dele. A palavra diz que quando o Senhor ele não aceita a oferta de Caim, a palavra diz, e por esse motivo Caim ficou irado. O motivo de Caim ficar irado foi porque Deus não se agradou da sua oferta. Deus não se agradou dele, da maneira que ele estava chegando ao Senhor para ofertar aquela oferta. Então, naquele momento, este foi o gatilho que mexeu com as emoções de Caim, e ele ficou transtornado. E quando nós vamos ver transtornado, nós vamos ver que isso tem a ver com uma perturbação mental. Sabe que a pessoa ela fica perturbada, ela perde totalmente ali aquilo que ela perde totalmente o sentido. Ela vai perder ali a noção do que ele está fazendo, do que é certo e do que é errado. Quando a pessoa entra no momento de transtorno, de perturbação mental, é quando ela sai de si. E aí nós vamos ver que é onde o Senhor ele está orientando a Caim aqui, que cabia a ele dominar o pecado, porque se ele continuasse fazendo o que era mal, o pecado estava à porta. E o pecado, o desejo dele era de destruir a Caim. Então cabia a ele a dominar, a vencer esse pecado, esses desejos, essa perturbação, esse transtorno que veio sobre ele. E quando nós vamos olhar para a palavra, meus queridos, quando a palavra diz aqui que o desejo do pecado é destruir a pessoa, e esse desejo aqui no original, ele quer dizer que é um desejo íntimo, como de um homem e de uma mulher. O pecado, ele deseja ter um relacionamento íntimo com o homem, ao ponto do homem não conseguir viver sem o pecado, ao ponto dele não conseguir abrir mão do pecado. Então o desejo do pecado é esse, é de te dominar, ao ponto dele conseguir destruir você, ao ponto dele conseguir deixar você aprisionado nesse pecado. O desejo dele é que você seja íntimo com ele, se relacione com ele. Então cabe a nós conseguir exercer uma autoridade sobre o pecado, saber as origens, saber a origem da onde está partindo, da onde está saindo esse desejo. Muitas vezes nós vamos sentir em nossas vidas, no nosso dia a dia, nós sabemos que as tentações estão diante de nós todos os dias. Todos os dias nós temos que lidar com tentações. Todos os dias o diabo se coloca diante de nós, oferecendo pecados, tentando nós naquilo que um dia, até mesmo em cima daquilo ao qual o Senhor Jesus já nos libertou. Muitas vezes o Senhor te libertou do adultério. O diabo ele não vai desistir
de te atacar nessa área a qual o Senhor um dia Ele já te libertou. Ele vai te atacar sobre essa fraqueza sua, que você luta todos os dias, sobre os vícios. Então o diabo ele vai agir em áreas em nossas vidas, onde mexe com as nossas emoções. O diabo ele é muito articuloso. Ele vai querer articular em situações em nossa vida, preparar ambientes para que venha instigar as nossas emoções ao ponto de nós nos ceder e nós nos entregar, nós nos relacionar com esse pecado, ter uma intimidade com ele e começar a ter ali um relacionamento com esse pecado ao ponto de nós ficarmos dependentes dele. Então nós temos que saber que é uma necessidade de nós conseguirmos dominar esses gatilhos. Nós temos que saber identificar esses gatilhos. E nós temos que saber blindar esses gatilhos emocionais. Nós não devemos deixar que esses gatilhos sejam ativados. Nós temos que saber que esses gatilhos, eles sendo ativados em nossas vidas, as nossas emoções, elas tendem a nos levar a ceder às tentações. Mas Rodrigo, você está falando sobre nós temos que saber dominar o pecado, nós temos que saber identificar os gatilhos emocionais que nos levam a pecar, gatilhos que outrora nós já fomos um dia curados, sarados, resgatados dos pecados. Mas nós vamos entender aqui que todo cristão, ao mesmo tempo, ele tem que entender que quando o Senhor ele vem para exortar, nós temos que saber respeitar, nós temos que temer o Senhor, temer a palavra do Senhor. Somente na obediência nós vamos conseguir vencer e dominar o pecado. Nós vamos ver no versículo 6 que o Senhor ele abordou a Caim e diz: por que estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Nós temos que entender que a exortação, que a orientação, quando ele vem sobre o homem, ele vem para nos libertar, ele vem para nos edificar, para nos fortalecer, para nos nortear. Muitas vezes, quando nós estamos presos nesse transtorno, quando nós estamos com esses gatilhos ativados já, emocionais, geralmente nós ficamos presos, nós não temos uma direção para onde nós temos que ir. Então quando vem essa exortação do Senhor, Caim não soube aproveitar essa exortação que o Senhor fez para ele, mas ele deixou o pecado entrar na sua vida. Ele deixou o pecado dominá-lo, ao ponto dele executar aquilo que as emoções dele estavam pedindo para ele. A inveja tomou conta dele, o ódio tomou conta dele, o egoísmo tomou conta dele. Há uma necessidade de nós dominar esse pecado, de vivermos uma vida livre, de nós não termos uma vida ao qual nós ficamos ameaçados todos os dias, em sermos tragados pelo pecado. Mas existem conselhos na palavra do Senhor, onde ela diz, no livro de Jeremias, no capítulo 17, do 9 ao 10, a palavra diz assim, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. É o Senhor que esquadrinha o nosso coração. O coração do homem ele é enganoso. Não confie no seu coração. Não confie nas suas emoções.
As emoções, ela pode muito bem, é muito fácil elas serem enganadas, elas serem seduzidas, mas entrega o seu coração ao Senhor. É Ele que esquadrinha o nosso coração, é Ele que prova os nossos pensamentos, é Ele que prova, é Ele que aprova tudo. A palavra diz também em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, a palavra diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede à saída da vida, ou às fontes da vida. O nosso coração, ele tem que ser algo que nós devemos guardar. Ao mesmo tempo que eu falo para nós não confiar no nosso coração, eu digo não confiar nas nossas emoções. E ao ponto que eu digo para nós não confiar nas nossas emoções, nós temos que saber guardar elas. Guardar o nosso coração, é de lá que virá as fontes da vida. Se nós soubermos guardar o nosso coração, as emoções que estão no nosso coração, nós vamos conseguir controlar as nossas emoções. As origens das nossas emoções estarão bem guardadas, elas estarão bem dominadas, porque é de lá que sairá, é de lá que irá proceder as fontes da vida. Aleluia, glória a Deus. Temos que blindar o nosso coração e não permitir que ele seja contaminado pelo pecado. Que as emoções não venham ser de uma maneira deturpada, para que nós venhamos nos afastar do Senhor pelo pecado. E nós vamos ver em Mateus 26, no versículo 41, a palavra diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma necessidade para que nós venhamos dominar o pecado, de vigiar e orar. Há uma necessidade, meu querido, da igreja do Senhor vigiar e orar constantemente. Temos que vigiar onde nós estamos indo. Temos que vigiar que roupa nós estamos vestindo. Temos que vigiar aquilo que está saindo da nossa boca. Temos que vigiar aquilo que está entrando nos nossos ouvidos e pode penetrar o nosso coração. O coração, o lugar da onde gera vida. Aqui tem que estar blindado, tem que estar guardado. Então você tem que vigiar o lugar onde você está indo. Vigiar o que você está vendo, o que você está olhando, o que você tem alimentado. É tempo de nós orarmos. É dessa maneira que nós vamos nos fortalecer. É na oração, nós temos intimidade. É na oração que nós vamos nos achegar ao Senhor. É na oração que nós vamos ter intimidade com o Pai. E cada vez mais intimidade com o Pai, cada vez mais nós vamos estar próximo dEle e mais longe do pecado, sabendo qual que é o seu desejo, sabendo qual que é o princípio dEle, o que nós devemos fazer para temer e para respeitar aquilo que Ele deseja de cada um de nós. No livro de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ver aqui que a palavra diz que nós devemos resistir o diabo. Capítulo 4 de Tiago, no verso 7 ao 10. Eu vou me estender um pouquinho, meus queridos, eu estou quase já terminando, mas eu preciso falar que eu posso dizer para vocês, esses conselhos que a palavra dá para nós conseguirmos dominar o pecado. E eu quero trazer com base bíblica, mostrar que a palavra ela nos orienta a maneira de como nós devemos resistir o pecado, dominar o pecado. E Tiago 4, do versículo 7 ao 10 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus queridos, eu poderia ficar falando aqui
muito mais versículos, mas o tempo ele corre depressa aqui e eu preciso falar sobre essa questão de resistir o diabo. Há uma necessidade de nós, primeiramente, antes de nós resistir o diabo, a palavra diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, se sujeitar a Ele, e assim nós vamos conseguir resistir ao diabo. Não tem como você tentar resistir o diabo e o pecado e não querer se sujeitar à vontade do Senhor. Você tem que sujeitar à vontade dEle e o diabo irá fugir de você. Ele não suportará ficar diante da tua presença, porque você estará, refletindo a imagem do Senhor. Você estará refletindo a semelhança do Senhor. É um tempo, meu querido, de nós se achegarmos a Ele, e Ele se chegará a nós. Temos que limpar as nossas mãos e não devemos ter duplo ânimo, um pensamento no Senhor, um pensamento no mundo. Temos que firmar o nosso pé nele, temos que purificar o nosso coração. Blinda o seu coração, é de lá que sairá a fonte de vida. É de lá que sairá a fonte onde te aproximará do Senhor. E quanto mais você se aproximar dele, mais você vai conseguir exercer autoridade, governo, e vai conseguir controlar, refrear o pecado, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém? Eu quero aqui agradecer de coração por você ter acompanhado até o final. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas eu precisava falar sobre esses conselhos bíblicos de como nós devemos fazer para dominar o pecado. Amém? Eu quero pedir que você esteja conosco. Temos vários vídeos aqui no nosso canal do Intensidade. Todas as segunda-feiras temos aqui a série, ao qual o Jefinho vai vir na próxima semana. Ele vai vir aqui com o final, ele vai finalizar a série sobre maturidade. Não perca essa chance de você crescer no conhecimento. Então que você venha acompanhar as lives todas as quinta-feiras, às 20h30. Nós estamos aqui no ao vivo e aguardando pela sua visita. Amém, meus queridos? Fiquem na paz e que Deus abençoe.